se eu quero prosperar, pra eu prosperar eu tenho um programa. Tá. Se eu quero entrar no Instagram, eu tenho um programa. Então, se eu quero prosperar, a minha mente já começou a rodar o programa. O programa é: ricos não vão pro céu, é difícil ganhar dinheiro, você não merece. Esse é o meu programa. Se eu tenho livre-arbítrio, por que eu tenho esses programas? A crença é o programa. É o programa. Imagina um computador, um hardware. É a caixa do computador. A crença é o quê? O software. Vamos pro celular, tá? O que é a crença? Eu tenho um celular. O celular é o nosso corpo, tá? Vamos pra metáfora do celular. Eu tenho um celular, esse aqui é o corpo. Então, apenas o meu corpo. Aí, desde que eu nasci, desde que eu comprei o celular, eu precisei formatar ele para minha necessidade. Desde que eu nasci, a vida foi formatando a minha mente para que eu pudesse viver no mundo. Então, eu comprei o celular e eu uso Instagram. Eu baixei o Instagram. Eu também preciso baixar o WhatsApp. Vamos imaginar que o WhatsApp é riqueza e que o Instagram é doença. A vida foi baixando o programa de doença e de prosperidade para que eu pudesse andar na vida. Senão eu não funciono. Então, para o celular funcionar e para ele me atender, eu precisei baixar programas. A crença é o programa. Então, a minha mente foi baixando todos os programas que hoje eu reajo na vida. Eu tenho um programa para relacionamento. Por exemplo, eu tenho um programa de que quando eu quero me relacionar, quero conhecer alguém, o programa começa a rodar. O programa é: homens traem, homens enganam. E aí vem a tua pergunta. Se eu quero prosperar, para eu prosperar eu tenho um programa. Tá. Se eu quero entrar no Instagram, eu tenho um programa. Então, se eu quero prosperar, a minha mente já começou a rodar o programa. O programa é: ricos não vão pro céu. É difícil ganhar dinheiro, você não merece. Esse é o meu programa. Se eu tenho livre-arbítrio, por que eu tenho esses programas? Tcharam! Porque até os 7 anos de idade, a nossa mente é totalmente inconsciente. Eu vou explicar. A partir dos 7 anos de idade, a mente consciente, que é a racional, ela começa a ser criada. Até os 7 anos, tudo que eu vi, ouvi, senti é um programa automático. Exemplos. Por que a criança de 3 ou 4 aninhos, ela não sabe que se ela pular na piscina, ela vai morrer? Porque ela não tem mente consciente. Senão ela saberia, não, é perigo. Por que ela não sabe que a faca corta? Porque a mente consciente, que é a racional, ainda não existe. Não tem nenhum programa ali. Não que diz tem isso. programa racional, ela só tem inconsciente. Fez sentido? Sim. O inconsciente é emocional. Ele só executa ordens, ele não dá ordem. Então a criança, ela tá recebendo o dedinho na tomada, senão ela saberia desde que nasceu, que aqui faz dodói. Entendi. Só que essa mente, ela começa a ser formada a partir dos 7, 8 anos de idade, para algumas crianças antes, as índico, as cristais, as crianças mais, né? Olha só, 95% de tudo que acontece na minha vida é inconsciente. Os outros 5% praticamente é o nosso consciente. Então, até os 7 anos, eu não tinha livre-arbítrio. Até os 7 anos, modo de falar, porque Sim. eu não tenho mente consciente. Qual é a mente consciente? A mente consciente é quando a criança vai colocar o dedinho no fogo e ela sabe que aquilo vai, né? Ela tem consciência. Ou de decisão. A mãe diz, se arruma porque a gente vai na casa do vovô. Até os 7 anos, metaforicamente falando, ela vai sem questionar. Ela se arruma e vai. Modo de falar, porque a gente Sim. sabe que depende. Mas a partir ali dos 8, 9 anos de idade, que ela tem mente consciente, que é a racional, ela, não, eu não quero ir na avó hoje. Ela não tem nada pra fazer. Ela, opa, quem disse que agora eu penso? Tá, Então, aí responde tua pergunta, né? Então, parte de todos os nossos programas, a criança viu o pai falir, viu o pai trabalhar que nem um condenado e mal conseguir colocar comida em cima da mesa. Ela foi criando, ela viu a mãe apanhar do pai, o pai traindo a mãe, então ela criou crença de relacionamento, todo homem trai. Ou ela criou o programa dela repetindo o programa da mãe, né? Então, tudo que ela viu, que ela sentiu, que ela viveu até essa idade é o programa que ela baixou, metaforicamente falando, Sim. e que hoje dirige toda a vida dela.
Quais são os programas que nós recebemos dos nossos pais quando éramos pequenininhos? Você é incompetente, que burro que você é, não faz nada certo. E hoje a pessoa tenta ser um bom profissional e ele não sabe por que ele não deslancha na carreira, mas tem um programa falando, você não faz nada direito. Olha só o caso de um exemplo de um aluno meu, tá? Era um excelente profissional com milhares de formações, uma pessoa querendo prosperar e ela não conseguia. Ela fazia de tudo, ela veio para uma terapia comigo. E aí a gente foi descobrir um programa que ele tinha, que era da mãe. A mãe era muito exigente, muito severa, muito braba e falava o seguinte pra ele: você tem que estudar. Ele tava brincando na rua, a mãe gritava e brigava e dizia: você tem que estudar, senão você não vai ser nada na vida. Filho, você tem que estudar. Meu Deus, você tem que estudar. Se você não estudar, tanto que ele estudou, fez milhões de faculdade. Você tem que estudar, vai estudar pra prova, porque se você não estudar, você não vai ser nada na vida. Qual era o programa que ele tinha? O programa que impedia ele de prosperar, que gritava na mente dele era: você não vai ser nada na vida. Uau, ficou arrepiada. E ele não era nada, era um personal trainerzinho de academia. Só que ele levou, mas não era um personal de academia. Era o cara assistente do assistente com uma formação em Harvard. O cara era top. Era lá na academiazinha do bairro, não sei o que, não era nada. Ele se torna um grande personal, porque ele se sentiu o quê? Não adianta, não importa o que eu faça, eu não vou ser nada. E ele não conseguia nem relacionamento, porque no relacionamento também entendia que não era um bosta, não era nada. O relacionamento gritava na cabeça dele: não importa o quanto eu seja legal, eu não vou ser nada, eu nunca vou. Ele gravou esse programa e ele não se dava com a mãe. Olha, ficou toda arrepiada. E aí ele começa a compreender e ressignificar isso na cabeça dele e começa a entender o quanto a mãe foi incrível. Olha como tudo é a crença que ele criou, as dores que ele tinha, os traumas que foram ali armazenados. Olha o papel da mãe, que gênia! A mãe está dizendo: filho, você estuda, meu amor, estuda, meu filho, porque senão você não vai ser nada. E você, só que faltava, você é incrível, meu filho, se você não estudar. Só que a mãe dizia, isso gritava na cabeça dele. E olha o quanto a mãe foi extraordinária. Quando ele entende que a mãe foi extraordinária na criação dele e que a intenção da mãe era positiva e não era chamar ele de nada, e mesmo que fosse, os nossos pais, eles atuam no programa deles na capacidade máxima. Os pais fazem o que podem fazer com o conhecimento que eles têm, que não chega perto. Eles leram os livros que a gente leu, eles fizeram os cursos que a gente fez, eles estudaram o que a gente estudou, não. Então, na capacidade deles, do conhecimento que eles têm de nos tornarem grandes homens e grandes mulheres, eles fizeram o que eles podiam com o conhecimento que eles tinham. Neste caso, era uma mãe incrível. O que a reprogramação mental, a terapia, o autoconhecimento, o despertar te traz é que não existem vítimas. Não existe vítimas. Não é o pai culpado, a mãe culpada. Eles estavam fazendo o seu máximo. Você não é vítima de nada. Você está aqui para evoluir. Você está aqui para aprender. Isso aqui te aconteceu. Que bom, é o que te trouxe até aqui. Vamos ser gratos por isso. Tanto que no momento que ele ressignifica isso, ele se reconecta com a mãe. Na terapia seguinte, ele estava com a mãe, chorando de mão dadas com a mãe. Ele deslancha na carreira. Deslancha total, porque ele mudou o programa na cabeça dele. Então, dentro de um exemplo do que a gente estava falando, olha que incrível, né? E quantas pessoas que ao compreender que os seus pais, mesmo quando você apanhou, cara, quantas vezes eu bati nos meus filhos? Porque eu nem sempre fui desperta. Meu Deus, como que eu eduquei os meus filhos até por volta de 4 anos de idade? Gritando e batendo. Porque eu fui educada. Tinha aprendido assim, né? Se a minha mãe e meu pai educaram a gente gritando e batendo e criam grandes homens e grandes mulheres, qual o programa que está rodando em mim de como educar filhos? Eu não tenho uma outra forma de educar. Eu vou tirar da onde uma outra forma de educar? Eu replico nos meus filhos a forma como eu fui educada. Até entender, opa, é uma pessoa que está ouvindo o podcast agora. Opa, realmente eu estou educando meu filho gritando, batendo, da forma como os meus pais fizeram comigo. Mas eu não sou mais os meus pais. Mas durante muitos anos eu era. Eu era minha mãe nos relacionamentos que eu vivenciava. Eu era exatamente a minha mãe na forma de lidar com meu pai, eu lidava com os homens. Caramba, mas eu não sou a minha mãe. Eu vi isso aqui, mas eu não sou. Eu posso ser diferente. Mas eu enxerguei. Cara, eu tô educando os meus filhos da forma como eu fui educada. Eu posso ser uma mãe amorosa. Muitas das vezes, por mais que tentamos fazer as coisas tudo direito, parece que nada dá certo. Esse fracasso pode estar ligado às nossas crenças que trazemos desde a infância. Como explica nesse vídeo a doutora Eulane Eurives, nossas crenças de infância podem afetar a nossa vida adulta. Por isso, tome muito cuidado com as palavras que você vai falar para uma criança, pois isso pode criar em sua mente crenças profundas que ela pode levar para a sua vida adulta. E se você gosta desse tipo de conteúdo e gosta de mais vídeos parecidos com esse, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo e se inscrever no canal.